Bom, então esse exercício aqui, você vai acabar vendo, vou mostrar para você onde ele mostra que é um exercício de sistema fechado também, ali durante a leitura do enunciado. Mas é um exercício, assim, gente, que é mais difícil você interpretar o que está acontecendo, é mais uma questão de tempo, tá? Esse exercício aqui, se você investir tempo nele, tendo um pouquinho de dificuldade, você consegue entender. Mas você precisa tentar pegar esse exercício e fazer de uma maneira mais ágil, tá? E para isso, você vai ter que ler o enunciado uma, duas vezes e aí chegar em como resolve. E tudo isso você precisa ter quilômetro rodado na matéria para conseguir fazer de forma rápida. Então, se você não consegue ter o raciocínio rápido para ele nesse momento, não se preocupe. Você vai fazer bastante exercício e vai melhorar muito isso, tá? Então vamos lá. Vamos ler a história, que ele contou uma história, tem duas etapas acontecendo aqui, tá? Então ele vem e fala assim, ó, que um gás ideal está ali contido num cilindro metálico por um pistão que move-se livremente e está em equilíbrio na temperatura de 25 graus Celsius. Então tem um estado inicial, que eu vou chamar de estado 1, e eu tenho esse pistão aqui, eu vou desenhar ele na horizontal. Tá? E o que é o pistão? É como se fosse o êmbolo de uma seringa, tá? Então, ó, imagine que isso aqui é o êmbolo de uma seringa. E ele está nesse estado 1, aqui dentro tem gás, e vamos lá. Então a gente está aqui, o gás não escapa, e ele está numa temperatura 1 de 25 graus Celsius. Beleza, o que aconteceu? Ele vem e nos fala, ó, o pistão, vamos dar uma cor aqui agora para falar. O pistão é puxado. Opa, se ele é puxado, o que acontece aqui, ó? Alguém vai puxar o êmbolo, tá? Quando eu pego e puxo esse êmbolo, imagine uma seringa, o que vai acontecer com aquele gás ali dentro da seringa? Se eu estou puxando esse êmbolo, eu vou aumentar o volume, eu vou aumentar o espaço onde pode ter gás dentro da seringa, tá? Então vai ter uma transformação, sistema fechado aí, porque não tem gás sendo perdido ou ganhado, de aumentar o volume, ó, uma transformação gasosa que está sendo representada aí por puxar o cilindro aí em verde, tá? Então ele é puxado devagar para a direita, de modo que o volume do gás aumente isotermicamente. Esse isotermicamente é uma palavra-chave, tá? Apareceu isotermicamente, ó, esse processo aqui eu estou pintando até de amarelo aqui. Esse processo é um processo isotérmico. Isotérmico. Lembra que a gente viu esses nomes na nossa aula? Por isso que precisa saber a teoria também. Isotérmico quer dizer a temperatura constante. Temperatura constante significa que, ó, se a gente tiver um estado 2, a gente pode falar que a temperatura 1 é igual à temperatura 2, tá? Então, aí eu venho aqui para a temperatura 2, no estado 2, e falo que ela vale a mesma coisa que T1, né? Que ele falou que foi 25 graus Celsius. Então, enquanto eu vou lendo o enunciado, eu já vou traduzindo as coisas que aconteceram aqui, porque é um exercício com algumas etapas, tá? E aí ele falou, ó, aí aconteceu isso, né? E no estado 2, aí o cilindro foi, o pistão foi mantido aí numa posição constante, né? Então agora a gente tem um volume maior, que foi puxado esse pistão, e ele está aqui no estado 2, tá? Fechou. Beleza. E aí ele falou que o pistão ficou fixo, porque mais uma coisa vai acontecer, eu vou ter que pegar o zoom, vai ter uma segunda transformação gasosa. Então esse gás aqui, que estava no estado 1, foi para o estado 2, agora ele vai para o estado 3, tá? E no estado 3, o pistão ficou fixo, tá? Ficou fixo a partir daqui. Ou seja, se o pistão fica fixo, eu não mudo mais o volume. Ou seja, no estado 3, eu vou ter o pistão com o mesmo volume. Tá? Isso que ele quer dizer com isso. E a parte mais difícil do exercício, na minha opinião, é identificar isso aí. Né? Identificar que a gente tem um estado 3 e que no estado 3, o volume do estado 3 é igual ao volume do estado 2, porque o pistão ficou fixo. Ele não se mexeu. Tá? Ele vai lá e fala assim, ó, o cilindro de metal ele é colocado no local onde a energia térmica transferida do gás até que a pressão diminua. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Em outras palavras, ele está falando que vai ter uma mudança de temperatura aqui, tá? E nessa mudança de temperatura que a gente representou aqui em azul, vou escrever muda temperatura. Então também é uma transformação gasosa, se mudou a temperatura. E ele fala que a pressão cai pela metade. Ou seja, se eu tenho uma pressão P2, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão P3 ela é a metade da pressão P2. É isso que ele está falando, tá? Porque aqui, ó, a pressão do gás is halved, né? Esse halved aqui, em italiano, seria o dimezzato que a gente viu agora há pouco no exercício. Ele está dizendo que nessa segunda mudança aqui, nessa segunda transformação gasosa, caiu pela metade
a pressão do gás. E ele pergunta no final qual que é a temperatura do gás. Então, olha só, a gente tem duas transformações gasosas acontecendo aqui. A primeira transformação gasosa foi uma transformação isotérmica, em que a temperatura foi mantida constante e o volume aumentou. Então, essa é a nossa primeira transformação gasosa. A segunda, eu tive uma mudança de temperatura, o volume foi mantido constante e a pressão caiu pela metade. E aí ele quer saber no final qual que é a temperatura. Então, assim, um exercício que tem algumas etapas. Vamos fazer etapa por etapa aqui juntos, tá bom? Então, primeiro ponto. Quando você for começar sempre a resolver o exercício, já coloca a conversão para Kelvin lá. Lembra lá que em graus Celsius a temperatura vai dar errado se você usar? Então já converte para Kelvin. Somando com 273, a temperatura inicial T1 é 298 Kelvin, tá? E a temperatura T2 também já converte ela, que é a mesma coisa, que vai dar 298 Kelvin, tá? E, enfim, aí a gente tem aqui tem que calcular etapa por etapa. Então a gente vai fazer primeiro, aqui ó, em preto, a gente vai calcular o que der da primeira transformação gasosa, tá? Então você vai colocar aqui, ó, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Tá? Se ele falou que é isotérmico, tá? Você não precisa nem substituir o 298 aqui e tudo mais. Se ele falou que é isotérmico, você sabe que T1 e T2 são a mesma coisa. Então corta um com o outro, tá? Já aproveite e simplifique aqui, tá? E aí vai ficar mais simples, tá? Então P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. E agora a gente vem substituindo as coisas. Quanto vale a pressão P1? Não foi informado. Tá? Então, nesse caso, aproveite a minha dica que eu tenho dado aqui nesses exercícios de cima também. Se ele não informou um valor, vem aqui e fale assim, pressão 1, P1, vale P. Vem e fale isso aqui. Vai simplificar a tua vida. Então, no lugar de P1, você coloca P. Quanto que vale o volume 1? O volume 1, a gente não sabe, né, quanto que vale esse volume 1. Então, coloque aqui que o volume 1 vale V. Ele não informou, tá? Isso aqui vai te ajudar a resolver. Então, o volume 1 vale V. E a pressão no estado 2, ele informou quanto vale? Não, ele não informou. Ele falou que era isotérmico, né? Então, ele não informou, então, que eu vou colocar P2. Tá? Vou manter P2 aqui, porque a gente não sabe essa pressão 2 quanto vale. E o volume V2 a gente também não sabe quanto vale. Tá? Eu vou deixar isso aqui anotado. Esse exercício aqui é um exercício que é um pouco mais complicado, tá? Mas a gente vai, com a matemática, tornar ele mais simples. Então, o que deu para calcular aqui do PV tipo voltó? Deu para calcular que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Tá? E aí a gente vem e calcula agora a segunda transformação. Tá? Então, vou colocar aqui em marrom. Houve a segunda transformação. Vamos lembrar o que ela foi? Ela foi uma transformação em que o volume foi mantido fixo, ou seja, ela é isovolumétrica, que o êmbolo ficou fixado. E aí, por ela foi isovolumétrico e mudou a temperatura e mudou a pressão também, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui, ao invés de PV tipo, eu vou estar com P1 V1 sobre T1, eu vou colocar P2 vezes V2 sobre T2 é igual a P3 vezes V3 sobre T3, tá? O que importa é que o produto PV dividido por T de um estado é igual ao produto PV dividido por T do outro estado, tá? Então, quando eu tenho aí número de mols constante, o produto PV dividido por T é uma constante, ele sempre é igual, por isso eu posso generalizar, colocar o subíndice que eu quiser, tá? E aí, olha só que interessante. Eu tenho quanto vale T2 aqui? Sim, tá? T2 vale 298 Kelvin, tá? Então, olha só que interessante, eu tenho aqui P2 vezes V2 dividido por T2. Quanto que vale T2 aqui, ó? T2 vale 298 Kelvin. Então, vou colocar aqui, ó, 298. Isso aqui é igual a P3 vezes V3. P3 vezes V3 sobre T3, tá? Então, quanto que vale P3? Ó, a gente tem aqui que P3 é a metade de P2. Tá? Então, P3 é a metade de P2. Então, é 1/2 de P2. Quanto que vale V3? Ó, a gente tem aqui que V3 vale V2. Olha só que legal, gente. E aí a gente tem aqui a temperatura T3, que a gente não conhece, é o que a gente quer calcular. Olha que coisa bacana, né?
Então, nesse momento aqui, eu consigo cortar coisas iguais da equação, né? Olha o que eu posso cortar. Eu posso cortar P2 com P2, eu posso cortar V2 com V2, e aí eu consigo calcular as coisas, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, desse lado esquerdo da equação, tudo que estava em cima eu cortei. Então, vai sobrar 1 do lado de cima, dividido por 298, tá? Então, é isso aqui. É igual a quê? É igual a isso aqui. É 1 meio dividido por T3. Isso aqui é 1 meio dividido por T3. Eu já vou escrever, né, do jeito que fica. É 1 meio dividido por T3. 1 meio dividido por T3 é a mesma coisa que eu falar assim, ó. É 1 dividido por 2 vezes T3. E aí agora eu posso... Aqui eu adoro fazer isso, né? Quando eu tenho 1 aqui e 1 aqui, eu posso simplesmente fazer a igualdade das outras coisas, né? Então, eu posso pegar e passar tudo para cima. 298 é igual 2 vezes T3. E aí, com isso, eu consigo calcular quanto vale esse T3. T3 vai ser igual a 298 dividido por 2, tá? E 298 dividido por 2 é a metade de 298. Dá para calcular, de boas, né? Mas pensa assim, ó, 300. 300 dividido por 2 é quanto? 300 dividido por 2 é 150. 298 está muito perto de 300, não tá? Tá do lado, é 2 unidades de diferença aqui entre os dois, né? Entre o 298 e o 300. Então, eu posso pensar assim, 150, 150 menos 1 dá 149, né? 149. Será que não é isso? 149 vezes 2 vai dar, enfim, 298, tá? Então, isso aqui vai dar 149 Kelvin. Só mostrando aqui um jeito mais prático de calcular, tá? Para não ficar fazendo as expressões lá e ganhar tempo. Então, T3 vale isso, vale 149 Kelvin. E aí eu tenho essa resposta no gabarito, tá? Então, olha só o perigo, gente. Então, eu tenho alguns comentários para fazer do exercício, um deles é esse, aí depois eu tenho um outro para fazer. Reflexão sobre como o governo italiano gosta de colocar exercício que faz a gente perder tempo desnecessário, e a gente pode tentar poupar esse tempo, mas vamos lá. Eu cheguei que a resposta foi 149 Kelvin. Quando eu dei a aula, eu falei para vocês que o maior perigo que existe é você fazer em graus Celsius, esquecer de converter para Kelvin, que tem que sempre ser em Kelvin nesses exercícios de gases, né? E falei que no gabarito vai ter alguma coisa ali chamando vocês para marcar o negócio. Quem tá com muita pressa e tá desatento, vai chegar nesse 149 Kelvin e vai marcar a letra B. Só que o gabarito não é a letra B, porque tá em graus Celsius o gabarito. Então lembra lá que se você tem uma temperatura em graus Celsius, você soma 273 nela para dar a temperatura em Kelvin, tá? Então essa conversão é importantíssima, porque a temperatura em Kelvin para nós, ela deu 149, tá? Então deu 149. Isso aqui é a temperatura em Celsius mais 273. E aí o que vai dar a temperatura em Celsius? Vai dar 149 menos 273. Vai dar um número negativo isso aqui, tá? Uma coisa pequena menos uma coisa grande vai dar um número negativo, tá? E para saber quanto vai dar, eu faço 273 menos 149. Lembro ali que o resultado vai dar negativo, né? Isso aqui vai dar quanto, ó? 7 eu corto, vira 6, aqui vai o 13. 9 para o 13 dá 4 de diferença, né? 6 menos 4 vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Isso aqui deu 124, ou seja, a temperatura foi menos 124 graus Celsius. Então, essa é a temperatura T4 final, tá? Então, a gente chega aqui que o gabarito é a letra A, menos 124. Beleza? Então, mostrei aqui como que a gente calculou a temperatura final. Comentários. Primeiro comentário. Essa questão do Kelvin e graus Celsius, tá? Então, muito cuidado com isso. Sempre que tiver, não esqueça de fazer a conversão. Lembre, recobre a tua consciência sobre isso. Segundo comentário. Vocês viram, né, talvez você tenha percebido ou não, mas eu vou contar de qualquer forma, que foram duas transformações gasosas que aconteceram, né? Então, essa transformação que eu pintei aqui em amarelo e essa que eu estou pintando nesse exato momento de azul. Teve duas, foi uma transformação gasosa em série. Você percebeu que a primeira transformação gasosa não serve para nada? Exatamente, a primeira transformação gasosa é para fazer perder tempo, ou melhor, para confundir. Isso aqui eu acho uma maldade do exercício, tentar confundir as pessoas, jogar um monte de dado, mas é uma maneira de tornar o exercício mais difícil e filtrar mais as pessoas, tá? Então é o seguinte, não precisou dessa primeira etapa, só que precisou da organização que a gente teve ao longo da resolução do exercício para entender o que tinha que fazer e chegar e calcular as coisas, tá? Vocês viram que eu não me desesperei quando eu cheguei nisso aqui, ó.
na primeira etapa, não deu para tomar uma conclusão do PV tipo Votoc que a gente fez, faltou dado. Mas eu não me desesperei e falei assim, vamos para frente, né? E é assim que a gente tem que fazer na hora da prova, tá? Então esse exercício é bem bacana para mostrar isso. E vamos para frente.